Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Nós estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Na sequência, chegamos na aula 5, o casamento é para sempre. Esta aula é de reforço, conhecida como aula extra. Amados irmãos, vamos dar continuidade ao nosso assunto do tópico 1, a condenação do adultério. Tópico 2, o que rege o coração regerá o corpo. E finalizando, o tópico 3, a indissolubilidade do casamento. Ok? Vamos dar sequência ao nosso estudo, onde nós paramos exatamente na lição de número 5, o casamento para sempre. Nós paramos aqui, onde vai tratar de Êxodo, capítulo 8, versículo 3. Quando a gente ler, nós vamos ver exatamente a praga das rãs, certo? Então, com isso, o que aconteceu lá representa exatamente dentro do assunto que desde o Antigo Testamento está escrito: não cometerás adultério, o 7º mandamento, ratificado dentro do Novo Testamento, Mateus 5:27. Então, a representação das rãs no leito, na cama, é uma representação atualmente de demônios dentro do leito, que deve ser o quê? Deve ser imaculado. Então, estes demônios disfarçados de rãs, ok? De acordo com o que nós observamos, o pecado de prostituição, certo? Que por trás temos os espíritos malignos atuando sobre o mundo, certo? Atacando como rãs esse leito nupcial, que são atacados por espíritos malignos, provocando os desejos na carne do homem pela cobiça de prostituição, ok? Então, Jesus sabia que toda essa problemática estava nos sentidos. Os sentidos do ser humano. Visão, audição, paladar. Mais uma vez. Visão, 1. Audição, 2. Olfato, 3. Boca, que é o paladar, 4. E o tato, 5. Então, esses 5 sentidos que nós temos uma referência, da qual a gente percebe que Jesus vai trabalhar na raiz, que vai acontecer a causa do pecado, né? Porque que adulterou? Por causa da mente. Então, essa mente, chamada de coração, não é o coração carnal, mas a mente dentro do ser humano. Então, esta mente que trabalha no corpo, certo? Produzindo instintos. Se esses instintos estão debaixo da lei de Cristo, eles estão equilibrados. Se eles não estão, então eles estão desequilibrados. Então, assim acontece o pecado. Uma variedade de pecados da qual a lei diz: não cometerás. Ok? Então, é o que nós observamos através dos olhos, da audição, do olfato, da boca, do tato, do paladar. Okay? Isso é chamado de sensores, que atuando presta atenção, a alma e o corpo neste mundo, nós temos a carne,
Por isso que o homem ele é condenado na carne. Por isso que é o maior inimigo do crente, a carne. Porque tudo que o crente faz de errado hoje é na carne. Né? Nós devemos crucificar esta carne. Ok? Para não viver segundo o curso deste mundo. Aí nós temos Jesus falando. Ok? Exatamente ele dizendo, mas eu. Quando ele diz, mas eu, ele está respondendo os opositores que diziam ser entendedores da lei. Então, a graça respondendo aos opositores, explicando a própria lei. Qualquer que olhar para uma mulher cobiçando-a, presta atenção. Olha o que Jesus está utilizando. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Quando ele fala o seguinte, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Amém? Então, Jesus ele utiliza a lei como base de condenação, certo? Para o infiel. Uma vez que ela não salva, né? Mas ela pode condenar. Dentro do aspecto do mundo que já está condenado. O mundo já está no maligno condenado. Então a lei é apenas uma prova desta condenação. De que o homem infiel está debaixo da lei condenatória. E não debaixo de Cristo. Diferente, né? Nós estamos debaixo de Cristo. Por isso que ele resolveu esse problema da lei do pecado e da morte. Aleluia. Glória a Deus. Então veja que tudo nesta área de instinto, que nós temos 6, o instinto de domínio, autoproteção, aquisição, comunhão, reprodução, certo? Então, o pecado mais forte que atinge os instintos em todos eles é o chamado de quê? Ó, o texto diz o seguinte, Êxodo 20, verso 17. Mais uma vez. Não cobiçarás. Esse não cobiçarás tem uma variante. Isto é, não cobiçarás o terreno, a casa, a mulher, enfim, mexe com tudo que é de instinto. Então esse não cobiçarás mexe com tudo que tem no ser humano. Não cobiçarás o terreno, a casa, enfim. Mexe com todos os instintos humanos, os 6. Domínio, autoproteção, aquisição, comunhão, reprodução. Este pecado é tão forte que atinge todos os instintos. Não cobiçarás, é terrível. Por isso que Jesus, quando ele foi explicar sobre o adultério, ele estava mostrando a causa da cobiça. A causa da cobiça. Importante, né? Agora nós vamos para esse lado agora, ver o que nós temos. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Adão e Eva, um princípio de tudo. Então quando Jesus vai falar de Adão e Eva, dizendo que no princípio não era assim, ele está tratando Adão, um Adão, para uma Eva. Viu? Por que ele está tratando assim? Porque no tempo da lei, esse pessoalzinho que falava do repúdio, presta atenção, esse pessoalzinho aqui não estava com a sua Eva. Tinha, presta atenção, umas outras por aqui. Estava ligada a essa, estava ligada a essa, estava ligada a essa. Isto é, tinha mais de uma. Então Jesus quando diz, no princípio não era assim, era em relação à poligamia. Isso é forte, viu, irmão? Ninguém fala não. Poligamia, que reinava no tempo de Jesus, no coração daqueles homens maus. Por isso que quando ele veio, ele disse, geração adúltera. Olha aí, adúltera e perversa.
Não no sentido somente de adultério contra Deus, mas no sentido contra a sua própria mulher, porque ele não se desligava da lei do matrimônio. Ele ainda era ligado à primeira. E assim, quando ele contraía nova pessoa no seu relacionamento, ele estava adulterando, porque estava ligado aqui, ó, à lei do matrimônio. Ok? Amém? Então Jesus sabe muito bem o que está falando, irmão. Então quando ele diz no princípio não era assim, é porque tinha só um Adão e só uma Eva. Então quer dizer que quando Paulo vai tratar, por exemplo, do viúvo, não vai perder a essência de quê? Disso aqui, ó. Monogamia. Então, Jesus e Moisés batalharam pela monogamia. Porque no princípio era assim. Ou seja, casamento monógamo. Um homem e uma mulher. Mas isso foi sendo esquecido por eles. Né? Eles repudiavam suas esposas, né? Cada um, e contraía novos relacionamentos, caindo no adultério. Aí Jesus condenou a prática do adultério, né? Condenou, e também a prática, presta atenção, do repúdio. Porque esse repúdio, sem o divórcio, que era legal, o divórcio era legal, o repúdio não. É isso que muitos hoje estão fazendo. Irmão, o divórcio, irmão. E você? Como é que está a sua vida com a sua esposa? Nós somos só irmãos em casa. Aí quer dizer, ela está sendo repudiada, só irmãos? Então isto é o pecado, o repúdio. Você sabe o que é o repúdio? É a pessoa não viver mais de uma forma marido e mulher. Isto é um repúdio. E às vezes, nem vive mais na mesma casa. Isto é um repúdio. Deus condena o repúdio. Por isso que tem que ser resolvido esse repúdio. Viu? Porque o repúdio aprisiona, é covarde. O repúdio é condenado por Deus. Tem que resolver essa situação de repúdio. Porque ele ocasiona, primeiro, adultério. Segundo, poligamia. Então Jesus ele veio acabar com esse repúdio. Glória a Deus. Veio acabar. Ele disse, no princípio não era assim. O homem não deixava a sua esposa sem desligar-se da sua lei do matrimônio, lei de Moisés, e contraía novos relacionamentos com outras pessoas. Ele disse, não era assim não. Era um Adão para uma Eva. Não tem 2, nem 3, nem 4, nem 5 não. E vocês são adúlteros, porque vocês estão com a sua esposa sendo repudiada. Vocês não dão carta de divórcio, porque era muito caro para fazer isso, né? E além do coração deles ser apegado a coisas materiais e a dificuldade de ter uma carta por ser um alto preço, eles desprezavam a mulher que era mais fácil, né? Viver com outras, e desprezava ela sem pagar o preço do acerto de contas que a lei determinava. Amém? Então, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, isso aqui está levando para a monogamia. Monogamia. Glória a Deus. Então, Jesus e Moisés, na luta da proteção da monogamia. Amém? Glória a Deus. Então, o repúdio, presta atenção, mais uma vez. O que é o repúdio? Vamos lá. O homem e a mulher casam. Certo? Então, eles estão casados. O que é que vai acontecer? É que essa mulher foi repudiada, só que não quebrou a lei. Isto é,
a lei ainda está lá. Como assim? Ela veio para esse lado de cá, certo? Repudiada. Então essa lei ainda está ligada a ele. Aí o que é que acontece? Ele vai e procura outra por aqui, para se relacionar. Então ele procura essa e não quer essa. Então essa lei de casado, essa lei do casamento, certo? Pelo repúdio, acontece o quê? Olha aí, nesse caso aqui, repudiou essa e relacionou com essa outra. Olha aqui, ó, essa outra. Esta é a primeira, a legítima. E essa é a segunda. Certo? Só que tem uma ligação de lei, ó. A lei está ligada a essa aqui e não a essa. Como essa lei aqui está ligada a essa e não a essa, então o que é o repúdio? Ele não querer mais essa, dentro da mesma lei do casamento. Ou seja, ele não foi atrás da carta chamado divórcio. Então o que é divórcio? É a carta, o papel, só isso. Então a palavra repúdio é o estado de separação não legalizado. Entendeu? Porque o que era legalizado era a carta, que acabava com esse repúdio, dava liberdade. Era isso que nós temos na lição do Dr. Karamuru, quando ele fala que Deus prevenindo a liberdade das mulheres, previu o divórcio para libertar as mulheres. Então Deus estava de olho na liberdade das mulheres, não no divórcio em si. Amém? Então isso da parte de Deus é justo, irmão. Glória a Deus. Então para a mulher, no tempo da lei, está escravizada por seu marido por causa do repúdio, aí a lei dizia o seguinte: vocês têm que chegar no acerto de conta. E o acerto de conta era chegar na carta. Que a carta desligava ela dele para que ela pudesse assumir o seu segundo matrimônio, dentro da lei de Moisés. Então o que é que acontecia? Acontecia que o repúdio resultava em poligamia. Tá certo isso? A pessoa não queria de jeito nenhum a sua esposa, né? N motivos, mas queria relacionar-se com outras. Isto mostrava o quê? Poligamia. No princípio não era assim, Jesus disse. No princípio não era assim. Então Deus, Moisés, Jesus, luta pela preservação um homem e uma mulher. Isso acontece quando um viúvo ele decide casar-se pela segunda vez. Porque a primeira, como já morreu, ele pode contrair um segundo casamento. Então, com isso, mesmo ele casando novamente, ele não tem dentro do seu relacionamento duas mulheres. Ele só tem uma mulher. Então, Deus está preservando a monogamia. Agora, se não tivesse a carta, estava ligado à lei, ocasionava poligamia e acontecia o adultério. Amém? Não é difícil de entender. As pessoas é que não encaram a realidade como ela é. Só isso. Amém? Então Deus deu a decisão do ato da concessão. Então é uma concessão. Paulo até falava dizendo que não é por mandamento, mas é por concessão. Então não é mandamento, é concessão. Se Moisés concedeu, o apóstolo Paulo também, ele falou, digo eu e não o Senhor. Quando ele diz digo eu, ele está mostrando uma concessão que Deus deu a ele. Embora ele disse digo eu, esse digo eu era uma concessão Deus dando a ele. Por exemplo, ali a igreja também tem essa concessão. Quando Jesus disse, o que for ligado na terra,
olha aí, a concessão, também será ligado no céu. Dentro da legalidade, da unidade, da justiça e da comunhão, e da fé e do amor. Amém? Glória a Deus. Então veja que a carta de divórcio era dada por anciãos que dava ponto final a esse problema aqui de poligamia. Dava ponto final a esse problema de poligamia. Então era chamado de acerto de contas de forma legal, legítimo, através de leis. Aí nós temos o caso de Jesus e a samaritana. Por quê? Porque o caso da samaritana, ela estava casada, está aqui ela, com o primeiro. Isso aqui poucas pessoas sabem. Como ela estava casada com o primeiro, foi ter um encontro com Jesus. Só que nesse encontro que ela foi ter com Jesus, ela já não estava mais vivendo maritalmente com o seu primeiro. Ou seja, estava ligado na lei do casamento, mas estava tendo relacionamento com 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Veja o problema, poligamia. Poderia ser até o homem, mas nesse caso foi ela. Então, veja que Jesus chama teu marido. Aí ela disse, eu não tenho marido. O sentido de não ter marido é porque ela não vivia com o seu primeiro, mesmo ligado na lei. Ela não estava convivendo com ele. Então, como ela estava tendo uma vida promíscua, já estava no sexto, Jesus disse, este que tu tens, que é o sexto, porque tu já tiveste 5 maridos, este sexto não é o primeiro. Então ele estava dizendo, fora o primeiro, esses 6 maridos não são teu marido. O primeiro que é o teu marido por causa da ligação dessa lei. Então, o repúdio que ela estava vivendo do seu primeiro marido ocasionou uma poligamia que a samaritana estava vivendo. Com isso, o que estava acontecendo? Um adultério. E Jesus veio resolver esse problema aqui, chamado de quê? Repúdio. Viu? 2 palavras diferentes. Repúdio e divórcio. Não é a mesma coisa. As pessoas estão ensinando como se fosse a mesma coisa. A Bíblia não diz assim, se casar com a divorciada, comete adultério. Algumas traduções erram. Mas pode pegar na Bíblia, está dito lá, se casar com a repudiada, este comete adultério. Por quê? Porque a repudiada está ligada à lei. Viu? E a divorciada não está ligada a esta lei. Porque a carta tirou esta lei do primeiro casamento. Então o divórcio é diferente da vida de repúdio. É Deus condenando esta condição de repúdio. Amém? Deus condena. Então veja que ela estava separada pela lei ligada ao marido. Estava separada na condição física, mas ligada pela lei ainda. Aí Jesus veio ter com ela. Glória a Deus. E nesse quesito aqui é o que estava acontecendo lá com os fariseus. Também vivia essa mesma questão da samaritana. Não tinha carta de divórcio ali. Eles viviam com mais de uma. Eram polígamos. E aqui a mulher samaritana com mais de um, vivendo uma vida dissoluta. Terrível. Então, mais uma vez, a pessoa repudiada, ela está ligada à lei do casamento, mas separada do ato conjugal. Isto ocasionava adultério, porque ela ia procurar a fonte, o poço de Jacó, nas caladas da noite. Então revelava toda a sua vida internamente. Viu? Jesus disse, eu sei por onde tu andas.
Eu sei que tu sabe que eu sei que tu és. Tu estás andando em cantos difíceis e que você não tem marido, você está dizendo a verdade, mas o que você está vivendo hoje não é teu. Tiveste 5, 6, né? Tiveste 5 e agora o que tu tens, que é o sexto, não é teu marido. Veja uma tremenda poligamia. Jesus disse, no princípio não era assim. Não era. Amém? Então, Paulo vai tratar do casamento de uma forma espiritual, nós com a carne. Agora presta atenção. Nós vamos a Jesus, casado com a carne. Ele não recebe. Agora, quando nós morremos para a carne, ou vice-versa, aí ele aceita. Ele não aceita um relacionamento eu com ele e eu com a carne. Isto é chamado de quê? De prostituição espiritual. Servindo a Deus, mas na carne. Isto é chamado de prostituição espiritual. Então, nós saímos do primeiro casamento com a carne para ser do outro de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, tem muitas pessoas hoje que não saem desse relacionamento com a carne e vivem dominicalmente em adultério durante a sua vida na igreja. Isso é terrível. Isto tem que ser resolvido. Glória a Deus. Amém? Então a diferença entre repúdio e divórcio. O repúdio é o estado que acontece no casamento. O divórcio é só a certidão legalizada. Só isso. Não tem dificuldade nenhuma. Então, o repúdio é o estado de rejeição não oficial. Então a pessoa está casada, mas não vive debaixo do mesmo teto, não são a mesma carne. Embora ligado na mesma carne, porque não vive no ato sexual. Então assim ele faz com que comete adultério, porque ela procura outras pessoas. Então quando os fariseus foram encontrar com Jesus, eles perguntaram, é lícito repudiar por qualquer coisa? Na lei não tem qualquer coisa. Tem uma coisa assim lá. E essa coisa tem que ser estudada. Tem que ser estudada. Então os fariseus perguntaram, é lícito repudiar? Amém? Por que ele disse, é lícito repudiar por qualquer coisa? É o que estava acontecendo. A falsa interpretação da lei. Eles repudiavam por qualquer coisa. Existia no tempo de Jesus 2 escolas teológicas do tempo de Jesus que tinham interpretações variadas diferentes. E tu, Senhor, que dizes a respeito do repúdio? E por que eles não perguntaram sobre o divórcio? Porque o divórcio já estava, isto é, não tinha com que falar sobre o divórcio. Porque o divórcio é só a cartazinha. É só o documento que oficializa, que registra. É o acerto de conta. Então, esse aí não tinha como reclamar. Mas a causa que ocasionava a separação, essa sim, chamada de repúdio. Então, esse estado, sim, aí ele queria saber se era lícito, ou seja, está de acordo com a lei, repudiar por qualquer coisa. Viu? Então eles queriam levar Jesus para poder Jesus ser contra a lei de Moisés. Vocês sabem muito bem que Jesus não foi contra a lei de Moisés. Dentro do aspecto civil, que regimentava o povo moralmente falando. Então aquilo que não foi revelado a Paulo, Paulo tinha que resolver. Ou nós não temos que resolver as questões que acontecem na igreja, irmãos?
Vem um problema, você vai para a Bíblia, não encontra, você tem que resolver. Você é o líder. Por que, que eu tenho que resolver? Porque Deus lhe dá a concessão, o que for ligado na terra. Amém? Paulo disse, digo eu, e não o Senhor. Não era porque ele estava sendo contra o Senhor, porque ele estava tendo a concessão de resolver problemas internos na igreja. Só isso. Então eu vou ter que resolver. Ou seja, o Senhor não me revelou, o Senhor não me disse, mas eu tenho autoridade do Senhor. Amém? Digo eu. Não foi o Senhor quem me disse, mas eu resolvo diante do meu Senhor essa situação. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então veja o assunto disso aqui em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 e 2, onde vai falar sobre o divórcio. Ok? Aí Jesus disse o seguinte, que Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. É aonde começa o pecado, a dureza do vosso coração. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Comete adultério. Então temos que estudar tudo isso, irmão. A Bíblia está aí para ser interpretada de uma forma legal, legítima. Glória a Deus. Então vamos avante, caminhando com o Senhor, e o Senhor vai dando graça, vai dando exatamente sabedoria, e nós vamos, pelo Espírito Santo, fazendo o que o Senhor nos manda fazer. Amém? Que Deus abençoe e que Deus te guarde. Peço oração por mim e por minha família. Essa semana passei, ainda estou sentindo alguns sintomas da gripe, né? Passei uma semana com virose, mas estou me recuperando. Que Deus abençoe, oreis por nós. Queremos estar aqui com todo o vigor para anunciar a palavra de Deus. Que Deus abençoe, que Deus te guarde e fique esperando a vinda do Senhor conosco. Amém? Fica na paz e até lá. Amém.